Na escola não se estuda isso, nunca foi de interesse, né, da branquitude trazer essa desconstrução, porque é uma coisa extremamente racista, de práticas horrorosas que os homens brancos faziam lá atrás. E eu fiquei extremamente envergonhada de eu não saber aquilo. Primeira coisa que alguém diz quando ouve a gente falando a sociedade é machista, patriarcal, primeira coisa é essa repulsa, essa negação da realidade. Não vivemos nessa sociedade, vocês estão exagerando. Isso também é um aspecto machista, que faz com que meninas e mulheres acreditem que estão loucas. Mesmo mulheres empoderadas, assim, passaram, né, por maus bocados para se construírem ou para se defenderem, né? Eu queria que você tentasse explicar para a gente um pouquinho como que funciona essa história do machismo em relação à saúde mental das mulheres. As pesquisas mostram que as mulheres tendem a ter mais transtornos mentais do que os homens. Você acha que uma coisa tem relação com a outra? Olá pessoal, eu sou o Jairo Bauer e esse é o Conexão Viva Bem, o programa do UOL que vai tentar tirar todas as suas dúvidas sobre saúde, corpo e mente. A cada dia um convidado diferente com um tema muito legal. E hoje, né, a gente tem a honra de receber aqui no nosso estúdio virtual, né, a cantora e empresária Preta Gil. Oi, Preta! Oi, Jairo! Quanto tempo! Saudades! Saudades! Sim! De uma época que a gente se via muito. Agora a gente se vê menos. Mas logo a gente vai se ver mais, se Deus quiser. Se Deus quiser, com certeza. E a gente recebe aqui também a psicóloga Elânia Francisca. Tudo bom, Elânia? Tudo jóia? Tudo certinho, Jairo. Boa tarde, Preta. Olá, bem-vindas. Bem-vindas é ótimo, né, gente? Eu tô aqui já me sentindo em casa. Sinta-se em casa. E olha só, você que está em casa, essa turma está aqui reunida hoje para a gente falar sobre como os preconceitos e o machismo acabam, de alguma forma, fazendo mal à saúde mental das mulheres. E eu começo perguntando para a Preta o seguinte. Preta, eu imagino que todas as mulheres aqui no Brasil já tenham sofrido, em algum momento da sua vida, alguma consequência do machismo, né, nas suas diversas formas e manifestações. Eu queria saber se esse machismo estrutural que a gente vive no país já impactou a tua saúde mental, já te deixou insegura, mal, deprimida, ansiosa. Conta pra gente um pouquinho isso. Você falou muito bem, você falou a palavra estrutural. Então, o machismo ele é quase inerente ao ser humano, ele já está impregnado nos nossos pais, nos nossos irmãos, tios. Então, o machismo estrutural ele começa de cara na vida de uma mulher, na sua primeira infância, né? Quando a menina começa a falar, quando a menina começa a andar, toda a estrutura da sociedade e familiar ela já foi feita, né, em cima do machismo. Então, é assim, né, se comporte, fecha a perna, não rebola, fala direito. Né, isso a gente está falando de criança, né, de criancinha. Quando, né, eu tenho uma neta de quase 5 anos e o meu filho é um homem já desconstruído e em desconstrução, já é um homem dessa geração Millennium, Z, Y, não sei como é que fala, ele já é um homem muito diferente de como, né, os que vieram antes dele. Mas eu sinto que é desde esse momento, assim, desde o comecinho, desde a primeira infância. Aí, se a gente for trazer para a vida, né, da adolescente, da adulta, é uma vida impermeada por machismo o tempo inteiro. Machismo cometido por homens, por mulheres, porque, infelizmente, nós fomos impregnadas e fomos educadas com esse sentimento, um sentimento de competição uma com as outras, um sentimento de podar uma com as outras, de crítica. A crítica que a gente aprendeu, mulher, a ter com outra mulher, é uma sequela do machismo que a gente comprou, que nós estruturamos dentro das nossas falas e das nossas
vivências. Então, essa coisa da mulher que critica a mulher, que critica a outra mulher por causa do corpo, que fala, ai, nossa, mas tá gorda demais, nunca vai conseguir um namorado. A tia que é gordofóbica, que são essas opressões, essas camadas de opressões. O machismo, talvez ele seja, né, o maior deles, junto com o racismo, mas e ele tem 1000 derivados, né? Tem 1000 derivações do machismo. Essa questão toda da gordofobia, por exemplo, ela vem muito dessa estrutura machista que diz que a mulher, para ser amada, para ser aceita na sociedade, ela tem um padrão. Esse padrão é a mulher branca, magra, loira, de preferência na estrutura patriarcal machista. Então, você, quando sai fora dessa curva, quando você não é magra, quando você não é branca, você, né, tá errada. Então, eu vivi, se a gente for falar sobre isso, são muitas e muitas e muitas histórias de machismo durante a vida inteira. Porque eu sofri tanto, né, que eu apanhei tanto que a casca aqui ficou grossa. Mas durante a vida, muitas vezes, me desestruturou, me adoeceu, porque essas opressões, elas doem, elas machucam, né? A gente, quando criança, ainda na adolescência, eu não entendia muito bem, porque eu era muito popular na escola, mas os meninos da minha escola não gostavam de mim. Isso é um racismo machista estrutural, né, da branquitude, que não tinham afeto e afeição pela mulher preta. Então, enfim, a Elaine vai poder falar também sobre isso muito. Isso é muito grave, assim, é uma doença que a gente tem na sociedade que é muito difícil da gente vencer e erradicar, porque os próprios doentes, os próprios opressores sequer assumem, né, de tão normatizado e normalizado que é na sociedade essas opressões. Por isso que é muito importante quando a gente aponta, porque aí vem a reflexão, e muitas vezes os opressores se assustam, mas é uma dificuldade, é muito difícil você, né, dizer para uma pessoa para que ela entenda o quão ela é machista, o quão ela é racista. A primeira reação que se tem é reativa, não assumir e refletir, falar, realmente, sou machista, sou racista, sou gordofóbico, sou homofóbico, e vou mudar, né? É muito difícil, mas a gente está aqui para isso. Eu queria que você tentasse explicar para a gente um pouquinho como que funciona essa história do machismo em relação à saúde mental das mulheres. E você acha, as pesquisas mostram que as mulheres tendem a ter mais transtornos mentais do que os homens. Você acha que uma coisa tem relação com a outra? Acho que a fala da Preta traz bastante coisa que a gente pode pegar como exemplo da vivência não só de uma mulher específica, mas de várias mulheres. Acho que a primeira coisa que a gente precisa pensar é nessa questão da estrutura, que Jairo falou, Preta reforçou aí essa ideia, e eu estou trazendo de novo a ideia de que a gente precisa entender o racismo como o racismo, o machismo, LGBTQIA+, fobia, entender todas essas violências como parte da estrutura da nossa sociedade. E sendo parte da estrutura, toda vez que vamos falar de qualquer coisa que envolve a sociedade, precisamos considerar essas estruturas, porque é tendo essa base que em cima a gente vai construindo as relações. Então, o chão, né, que a gente caminha, que a gente vai construindo a sociedade, ele é um chão que tem base machista. Tem uma base machista, mas não só. Porque aí, como a Preta já diz, né, nesse relato dela, quando a gente vai olhar para as mulheres, nós precisamos entender de que mulheres estamos falando. Estamos falando de mulheres que são plurais. Então, existem mulheres brancas que vivenciam os impactos do machismo de uma forma totalmente diferente que as mulheres indígenas, negras vivenciam, por exemplo. Mulheres pobres, né? Então, a questão de classe, a questão de raça, gênero, orientação afetivo-sexual, se essa mulher é uma mulher cisgênero, ou seja, uma mulher que se identifica com o gênero que foi colocado lá na certidão de nascimento, ou se ela é uma mulher transgênero, tudo isso vai dizendo do quanto essa mulher vai viver o machismo de uma forma diferente, né? Tem uma teórica que eu gosto muito, ela se chama Carla Cotirene, e ela fala no livro chamado Interseccionalidade, ela vai trazendo a importância de olharmos
para as vivências das pessoas, e aí estamos falando das vivências das mulheres, com um olhar interseccional, não para hierarquizar, né, para dizer eu sofro mais, eu sofro menos, mas para compreender que nós temos vivências diferentes. Quando compreendemos que estamos numa sociedade machista, patriarcal, isso é a primeira coisa, precisamos compreender e aceitar, porque a primeira coisa que alguém diz quando ouve a gente falando, a sociedade é machista, patriarcal, a primeira coisa é essa repulsa, essa negação da realidade. Não, não vivemos nessa sociedade, vocês estão exagerando. Isso também é um aspecto machista, que faz com que meninas e mulheres acreditem que estão loucas. Não, deve ser coisa da minha cabeça, eu estou louca, eu estou enlouquecendo. Isso é uma manipulação. Dizer para você que a dor que você está sentindo, que você expressa, a dificuldade de estar no mundo por ser menina, por ser mulher, é uma mentira, é uma invenção, isso é uma manipulação e gera questões de fragilização da saúde mental. A gente acha que saúde mental é só quando as pessoas perderam total conexão com a realidade. Na verdade, olhar para a saúde mental é olhar para o modo como nós compreendemos a realidade. E esses modos como compreendemos a realidade, e os modos como vivemos essa realidade, é que vai dizer se a minha saúde mental vai estar mais fragilizada ou mais fortalecida. O machismo fragiliza a saúde mental não só de meninas e mulheres, mas de meninos e homens. Então, quando a Preta diz do filho que vive um outro jeito de ser homem no mundo, ele está contribuindo para a construção de outras masculinidades, que não só essa masculinidade hegemônica que acredita que as mulheres e as meninas estão abaixo dos homens nas relações sociais. Então, o machismo, ele está intimamente ligado às outras estruturas da nossa sociedade, como o racismo, LGBTQIA+, fobia, todos eles formam essa massa, né, esse concreto que vai fazendo o chão da nossa sociedade e nós vamos construindo as relações a partir desse chão. A gente precisa, então, destruir esse chão para construir um chão, para pisar no chão de verdade. O que há embaixo do cimento? Qual é o solo que eu piso para construir uma sociedade com equidade, respeito e garantia de direito? Quando a gente rompe, né, com essa casca de cimento machista, racista, LGBTfóbica, capacitista, gordofóbica, né, quando a gente rompe com essa massa de cimento grossa, a gente consegue pisar no chão real, mas para isso a gente precisa de todo mundo. Né? Todo mundo precisa construir essa sociedade de pé na terra, né? Sentir o solo para a gente conseguir construir saúde mental para meninos, homens, meninas e mulheres. Legal. Isso que vocês estão falando é super interessante. Eu fiquei pensando até numa questão prática que a gente tem visto, né? Com essa história da pandemia, do isolamento social, a gente tem recebido uma série de estudos, pesquisas que mostram que a pandemia está recaindo, e os efeitos psicológicos, emocionais, de saúde mental da pandemia estão recaindo desigualmente, muito mais pesadamente sobre as mulheres. As mulheres estão mais sobrecarregadas, as mulheres estão mais cansadas, as mulheres estão mais estressadas, as mulheres estão são mais vítimas de burnout, desse esgotamento. Vocês acham que, de alguma forma, isso tem a ver com esse machismo também? Essa coisa de, olha, temos que administrar tarefas domésticas, cuidar com os filhos, mais questões profissionais, vou te ajudar, né? O parceiro, quando está lá, vou te ajudar. Mas esse vou te ajudar não é assim, né? Uma ajuda meio a meio, né? O que vocês sentem? Nossa, é exatamente isso. É óbvio que essa mulher está esgotada porque ela foi confinada dentro dos seus lares com seus filhos, 2, 3 filhos, com seu marido, que normalmente acorda de manhã, sai, vai trabalhar, deixa aquela mulher com a responsabilidade de cuidar da casa, de trabalhar também, e não tem nenhuma consciência de que, por uma questão estrutural e educacional, de que não é isso, não é a função do homem, a função da mulher dentro da criação dos filhos. As coisas têm que ser equilibradas e divididas igualmente. Isso é uma coisa também que a gente ouve falar hoje em dia, e a gente tem uma geração de novos pais que tem essa relação de equidade com sua mulher dentro das tarefas, mas isso não é uma realidade. A gente sabe muito bem que a massa vive essa realidade do homem que fica responsável por prover aquela casa, né, por trabalhar, e a mulher fica com a parte da educação. Muitas vezes essas mulheres vivem relacionamentos abusivos,
que no dia a dia, numa não pandemia, você vai jogando a sujeira para baixo do tapete, é um grito que o marido dá. Isso eu não estou falando nem das relações extremas de agressão física, estou falando dos abusos diários que a mulher sofre, que ela também não vai percebendo o quanto aquela relação é abusiva, porque vai, né, por uma questão machista, a mulher tem medo da solidão, a mulher foi criada para ter medo da solidão, o casamento é um status social, você estar casada, mesmo que seja com um traste, melhor do que estar sozinha, você, né, isso tudo a gente vê que são estruturas machistas que foram impostas, né, dentro da sociedade, mulheres compraram isso e para você enxergar que não é assim, realmente é uma luta. Então, você vai vendo que realmente a violência doméstica aumentou, as pessoas confinadas, você tende a não ter como escapar, você não tem o seu trabalho que você vai sair e aí você vai, ufa, vou ficar longe dele durante um tempo, ou você tem uma amiga que você vai na casa, você não, né? Durante esse primeiro momento da quarentena, ficaram todos realmente confinados. E definitivamente, sem o apoio, sem essa discussão, sem que ela possa ligar a televisão e veja alguém falando para ela que aquilo está errado, que aquilo que ela está vivendo é um abuso e ela não sabe, se ela não tiver o exemplo, né, se ela não conseguir enxergar em lugar nenhum na sociedade, numa mãe, numa irmã, uma saída, ela não vai sair daquela relação, ela vai viver aquilo provavelmente até a morte, seja morte morrida ou morte matada, porque esses homens, eles são de uma violência atroz, desde a violência psicológica, desses abusos, desses pequenos abusos, de muitas vezes, quantas amigas, eu mesma já vivi isso, relacionamento, quando eu via, estava eu triste, porque o parceiro, o marido, criticava a minha risada, criticava a minha roupa, minha postura, e aí você vai para querer, né? Você com medo, a gente tem esse medo da solidão, e a solidão da mulher preta, como ela falou, vai piorando, porque aí as camadas, eu adorei porque ela falou dessas opressões como um cimento, né? Como eu sempre usei o exemplo da cebola, né? E aí você vai tirando essas camadas, e aí a gente ainda não sabe o que tem nesse centro da cebola, mas é algo muito melhor do que tudo isso que a gente vive. Por isso que aquela máxima que a gente vivia até muitos anos atrás, de que briga de marido e mulher ninguém mete a colher, eu me lembro muito disso, assim, de morar num prédio, de um casal brigar, e minha mãe fala, não, é melhor não se meter, porque, né? E hoje não é assim, a gente sabe que é o contrário, a gente tem que se meter sim, seja você uma irmã, uma prima, uma amiga, você tem que abrir o olho dessa mulher que ela está ali vivendo uma relação abusiva sem que ela perceba. E a gente não precisa deixar chegar a vias de fato, chegar à violência para configurar a violência. A violência ela é muito antes da agressão física, né? A agressão psicológica, verbal, você tirar a autoestima dessa mulher, você ir minando a autoestima dessa mulher diariamente, você não apoiando ela como mãe, é tudo uma grande catástrofe que a gente vive na sociedade. Elânia, comenta um pouquinho isso que a Preta disse, e eu queria que você acrescentasse um elemento a mais para a gente, nessa conversa, a questão da violência sexual, né? Porque é uma coisa que impacta profundamente a vida da mulher, né? Que essa violência sexual resulte numa gravidez indesejada ou não, mas ela impacta profundamente a saúde mental da mulher, né? E muitas vezes a gente percebe também uma tentativa de inversão, né? Quer dizer, de uma tentativa de culpabilizar a mulher, né, por ser vítima de um agressor, de um cara que está cometendo uma violência sexual, né? Quer dizer, a roupa é o jeito que ela andou, onde ela estava, né? E nunca é como se tirasse, né, desse homem assim a culpa, a responsabilidade, o crime, né? A violência cometida. Queria que você juntasse um pouquinho essas coisas. Bom, essas questões, né, do machismo, quando a gente vai pensar do machismo enquanto essa estrutura
Então, enquanto esse chão de cimento, ou enquanto essas cascas da cebola, ou essas lentes com que se olha a sociedade, nós precisamos entender que quando a gente faz esse movimento, a gente está hierarquizando os gêneros. Então, a gente está dizendo que o homem tem mais poder, mais conhecimento, mais, enfim, um status maior do que a mulher, e aí a sociedade, sem perceber, vai estruturando todas as relações nessa premissa de que os homens precisam ter mais espaços do que as mulheres, a fala do homem tem mais peso e validade, tem menos dúvidas do que a das mulheres, e isso vai impactando todas as relações. Quando nós pensamos em violências, por exemplo, a gente pensa que violência sexual está muito no nosso imaginário, achar que violência sexual se resume à questão do estupro, e é o estupro com o desconhecido. Eu estou andando na rua, um desconhecido me arrasta por um beco e faz aí a penetração pênis-vulva, pênis-vagina, e aí isso é estupro. Mas, na verdade, a gente tem que pensar que o estupro conjugal, por exemplo, ele é mais comum do que se imagina, só que é mais difícil de se identificar, porque é cultural da nossa sociedade dizer que as mulheres precisam estar à disposição de seus maridos para o sexo. Então, imagine uma mulher chegar numa delegacia dizendo: eu fui vítima de estupro. Tá, como aconteceu? Bom, eu estava na cama, o meu marido chegou em casa, falou que ia transar comigo e aí ele me estuprou. É muito difícil esse relato ter um acolhimento em alguns espaços, né? A gente tem avançado bastante com as delegacias da mulher, a gente precisa avançar mais no que diz respeito ao julgamento com relação às mulheres, ao acolhimento das denúncias. Então, a gente tem uma longa caminhada, mas a gente precisa caminhar muito mais para acolher e sensibilizar as mulheres para que nós todas, né, nós mulheres, entendamos que nós temos papel, sim, na autoproteção e na proteção das nossas, na proteção de outras mulheres. Então, o estupro conjugal ou o estupro que ocorre com as profissionais do sexo, por exemplo. Então, às vezes, uma mulher profissional do sexo, ela é estuprada, e como é que ela recebe o acolhimento? Mas calma, esse não é seu trabalho? Então, como assim você foi estuprada? Então, o estupro das mulheres em situação de prostituição, por exemplo, ou o estupro de mulheres dentro do casamento, são duas grandes questões para pensarmos, porque aí há uma culpabilização dessa mulher, e ela vai introjetando essa culpabilização a ponto de chegar no momento que não precisa mais ninguém culpá-la, porque ela já introjetou isso, ela mesma faz esse trabalho. Então, a autoculpabilização. Bom, mas eu também não disse não, mas eu disse não e depois eu fiquei quieta. Das mulheres que eu atendo e atendi nesse percurso aí enquanto psicóloga, boa parte delas, ouso dizer, 99% das mulheres atendidas traziam uma narrativa de sofrimento em decorrência do machismo. Então, me sentir louca porque é o meu papel, estar disponível para o sexo para o meu marido, me sentir feia porque o meu marido, não tendo sexo comigo, foi buscar sexo com outras mulheres, ou de me sentir culpada porque eu não fiz a comida do jeito que deveria ter sido feita, eu não me cuido mais como eu me cuidava antes. E com essa questão do isolamento social, muitas mulheres vivenciam uma questão muito delicada que eu estou em isolamento com o agressor. Então, enquanto todo mundo está me dizendo a casa é um lugar seguro, fique em casa, a casa é esse ambiente que você tem que estar protegida, muitas mulheres não estão nesse ambiente. Estão num ambiente em que o agressor está ali o tempo inteiro. Casas grandes ou casas pequenas, ele está lá. Como romper com isso? Acho que quando a Preta fala da amiga, do papel da família, do papel de outras mulheres, ela está falando algo sobre rede de apoio. Nós, mulheres, precisamos de uma rede de apoio. Uma rede de apoio, uma rede de cuidado, uma rede de proteção. Para quem eu ligo quando isso acontece comigo? Com quem eu desabafo? Qual é o sinal que eu combinei com a minha amiga? Será que... E eu acho que isso é interessante a gente pensar, né? Muitas mulheres têm pensado sobre rede de apoio nesse momento de isolamento. E aí fica uma reflexão que quantos homens precisam pensar nessa mesma rede de apoio durante o isolamento? Olha, se a minha esposa me agredir, eu vou fazer um sinal assim para você durante a nossa reunião. Não sei se existe esse homem, porque não o conhecia ainda. Não posso dizer não existe, mas posso dizer que nunca entrei em contato com um homem, nunca tive contato com um homem que precisou criar toda uma rede de apoio por medo de ser agredido pela esposa ou pela namorada.
Então, nós precisamos assumir que isso acontece com meninas e mulheres, com meninas e mulheres. Não precisa ser mulher para ser violentada pela estrutura machista. Nós precisamos ser reconhecidas como o feminino nessa sociedade, né? Então, quando uma criança, por exemplo, é violentada sexualmente, dando esse exemplo, quando uma criança é violentada sexualmente, também passa por essa revitimização, né? Mas ela quis, ela não quis, ela ficou sendo violentada há tanto tempo e nunca contou isso para ninguém, e aí a gente vai negando direitos, vai fragilizando a saúde mental e vai introduzindo na vítima o lugar de culpada. Então, a pior expressão de fragilização da saúde mental é quando a vítima se sente culpada pela violência que ela sofreu, né? Vergonha quem tem que ter é o agressor. Responsabilização tem que ser para quem agrediu, não para quem foi agredida. Você que está em casa, está gostando do nosso papo, está gostando da nossa conversa? Tem dúvida, tem pergunta? Manda pra gente. É só entrar no Instagram do Viva Bem e passar ali, colocar ali sua pergunta que a gente tenta colocar ou passar a pergunta para as nossas entrevistadas, como as perguntinhas que a gente selecionou aqui. Começo perguntando para Preta. Preta, uma das pessoas que está acompanhando a gente perguntou para você. Você acha que a música no Brasil ainda tem esse papel de reforçar o machismo e sexualizar a mulher? É mais um machismo achar isso, né? Porque qual o problema da mulher querer se sexualizar? Qual o problema dela querer dançar e rebolar? E a partir do momento que ela quer isso, é óbvio que esse é um direito que ela tem. Então já é um machismo as pessoas que tentam principalmente o funk, né, que é um segmento musical que tem muito disso, né, desse machismo que as pessoas falam, né? Mas aí o funk ele faz apologia e tudo mais. A gente sabe que o funk ele é retrato de uma realidade, ele é o retrato de uma realidade de comunidades, e quem é de fora das comunidades é muito difícil você entender e olhar que aquilo culturalmente é normal. Quando é violência, quando é errado de fato, quando é com isso tudo que a gente está falando, quando é uma música que está ali nitidamente falando de uma violência, de um crime, aí a gente não tem argumento, né? Se você está cantando uma música, seja uma música clássica, que um homem está, enfim, que seja um bolero, seja um rock, seja um pagode, o que for, que esteja claramente estimulando uma violência ou reproduzindo tudo isso que a gente está falando, a gente tem que desconstruir. Mas entrar nessa ideia de que o funk, por exemplo, é um segmento super sexualizado e que a mulher é super sexualizada, já é machismo também, na minha opinião, porque isso é uma expressão cultural que a mulher tem liberdade para ter e fazer o que ela quiser. Se ela quiser dançar funk até embaixo, ela dança. Se ela quiser sambar de shortinho e sambar de maiô, ela samba. E não é por isso que ela tem que ser julgada, não é por isso que ela tem que ser agredida, e nem a gente colocar nesses termos assim da hipersexualização, né? É como se a mulher tivesse errada, né? Ela tá exagerando, mas ela também é aquela velha história que a gente escuta muito, né? Mas ela pediu, estava no baile de shortinho e se esfregando em todo mundo. Gente, se eu quiser, eu me esfrego em quem eu quiser, mas ninguém tem o direito de me agredir. A gente fala de campanhas que a gente vem vendo e surtindo efeito do não é não, principalmente no carnaval, que são festas onde as pessoas estruturalmente também, culturalmente, acham que o extrapolar é natural, né? A transgressão para essas violências, como o machismo é muito estruturado no carnaval, a gente sempre viu essa prática, é normal, no carnaval, pegação, ninguém é de ninguém. Que isso, acabou isso já é um pensamento completamente ultrapassado.
Eu achei interessantíssimo esse olhar com relação à pergunta, né, que a Preta já traz. Bom, já é machismo isso. Então, é culpabilizar a mulher, né? Mas elas estão pedindo respeito, mas elas não se dão respeito. O que é se dar o respeito, né? Se o respeito sou eu dando para mim o meu respeito, então eu é que digo qual é o respeito que eu vou dar para o meu corpo. O meu corpo merece tudo que possa promover bem-estar para ele. E a dança, a música promove bem-estar. É importante a gente saber também que naquela coisa do concreto que eu estava falando, do machismo, do racismo, também tem uma questão de classe. Então, as músicas que são narrativas de uma vivência periférica, de uma vivência de quebrada, como dizemos aqui, né, de uma vivência periférica, essas músicas vão também sofrer um olhar de julgamento. Porque existe, o machismo ele está na estrutura da sociedade, então ele será expressado na poesia, em músicas, não necessariamente num ritmo ou numa narrativa musical específica. Mas o machismo ele vai ser expressado em várias narrativas culturais. E, na verdade, a resistência ao machismo também. Porque eu consigo aqui imaginar, identificar várias letras de funk, por exemplo, que falam do fortalecimento da mulher, que falam da necessidade de eu cuidar do meu corpo e olhar para o meu corpo enquanto potência. O funk traz essa possibilidade também de nós mulheres olharmos para a nossa existência enquanto potência. Muita letra de funk traz fortalecimento feminino também. Muito legal. Tem uma pergunta aqui bem interessante que eu acho seria legal para acho que todos nós já vivemos essa situação, mas acho que é legal das duas responderem. Já aconteceu de vocês gostarem muito da arte ou da produção científica de um homem e ele se mostrar um pesadelo como pessoa do ponto de vista de machismo ou das suas posições em relação às mulheres? E aí, o que vocês fazem? Vocês param de consumir, param de ler esse artista, esse intelectual, ou vocês conseguem separar a obra do artista? Vocês conseguem fazer esse distanciamento? Eu não consigo fazer esse distanciamento de jeito nenhum. Acho que quando a máscara cai, é um caminho sem volta. E óbvio que isso acontece não só na questão cultural ou literal, e acontece nas relações humanas, diariamente, né? Ainda mais nos tempos de hoje, onde esses homens, os homens brancos, héteros, eles não estão muito sabendo como se comportar. Então, a gente fala muito dessa desconstrução, e aí a gente vê muitas pessoas tentando fazer uma maquiagem dessa desconstrução, né? Então, você se diz desconstruído, você se diz antirracista, você se diz antimachista, você se diz anti-LGBTQIA+, fóbico, mas é difícil, porque nas relações, numa conversa, numa atitude que você vê e fala, mas não é. Óbvio que a gente tem, como a gente falou, camadas e camadas. Eu também não sou aqui né? Eu não estou nessa posição do julgamento, né? Eu tenho também que fazer esse exercício dentro de mim do não julgar, mas tem coisas que não tem, você não tem argumento para certas atitudes e certos pensamentos. Quando eu vejo ainda que tem uma esperança, que a gente ainda tem um diálogo, que aquela pessoa pode aprender, eu tiro isso por mim, assim, eu conto muito essa história, que eu acho importante eu contar, porque quando a gente está falando, e eu estou falando aqui, eu não estou acima do bem e do mal, eu não estou acima de uma verdade absoluta, eu estou falando de uma mulher que também está aprendendo e se desconstruindo o tempo inteiro. Então, eu sempre conto um episódio meu, por exemplo, eu fui chamada para fazer uma palestra num evento de empoderamento feminino da mulher negra em Salvador, chamado Mulher com a Palavra, e eu fui muito feliz, um lugar que era totalmente meu lugar de fala, mulher negra, enfim, fui participar. E no determinado momento da conversa, eu contando uma história, não vou contar porque eu vou resumir, porque a gente já está aqui, já quase, enfim, passamos muito do tempo. Eu me referi a mim mesma, naturalmente, com a maior naturalidade do mundo, como mulata.
Eu falei, não, porque eu, como uma mulata, uma típica mulata brasileira, e veio uma vaia do fundo do teatro, e eu tomei um susto, achei que tinha caído algum refletor, que tinha acontecido alguma coisa. Eu nunca imaginei que aquela vaia era para mim. E a Elisa Lucinda, minha a grande amiga e uma pensadora que eu tenho maior admiração, ela olhou para mim assustadíssima, e eu falei, o que, que aconteceu? Ela falou, você falou que você é mulata. Eu falei, claro que eu falei que eu sou mulata, porque eu sou. Não, você não pode mais falar que você é mulata. Eu falei, mas como que eu não posso mais falar que eu sou mulata? Por quê? Da onde que veio isso? Preta, mulata é uma palavra extremamente racista, que está enraizada dentro do nosso vocabulário e que foi normatizada e você não pode falar. Eu falei, mas por que que eu não posso falar? Mulato eram os filhos das mulas, mulas eram escravas que eram abusadas, estupradas pelos seus donos. Então, o homem tinha lá as escravas e falava, ah, pega lá aquela mula, estupravam as mulas. Os filhos que nasciam daquelas mulas eram chamados de mulatos. Eu fiquei em choque, eu falei, como eu nunca soube disso? Isso é mais um exemplo de como o racismo é perverso e como a branquitude foi apagando todos os rastros, né, da nossa vivência como povo preto e foi abafando isso tudo. Então, na escola não se estuda isso, nunca foi de interesse, né, da branquitude trazer essa desconstrução, porque é uma coisa extremamente racista, de práticas horrorosas né, que os homens brancos faziam lá atrás. E eu fiquei extremamente envergonhada de eu não saber aquilo. Isso eu estou falando de 4 anos atrás. E fiquei muito mal mesmo, assim. E, na sequência, cometi um outro gafe, um outro erro, que eu falei, alguém me perguntou, Preta, mas como é que você lida com essas pessoas que te atacam na internet? Eu falei, mas eu não vou ficar ligando para essas pessoas que ficam tentando me denegrir na internet. Falei denegrir naturalmente, como eu sempre falei. A vaia veio maior, foi uma vaia, dessa vez, assim, mais forte, algumas pessoas se levantaram. Eu falei, o que eu fiz agora? Você falou denegrir, Preta, é outra palavra extremamente racista que está dentro do nosso vocabulário também, e a gente está contestando isso agora, a gente está mostrando a origem dessa palavra, então nós, pretos, nós não podemos mais falar. E ali foi uma ruptura para mim, ali foi um momento que eu entendi que para o mundo que eu quero entender, eu quero estudar, eu quero ir conhecer mulheres pretas que me ajudem, e daí nasceu, enfim, alguns grupos de mulheres pretas que me ajudaram nessa minha busca pela minha identidade, por entender tudo isso. Então, é importante falar isso, porque eu sou a Preta Gil, e eu também estou em desconstrução, eu também estou aprendendo. Por isso que eu escrevi a minha peça, por isso que eu lancei minha peça no passado, que se chama Mais Preta que Nunca. Porque nessa minha busca, eu fui entender sobre o colorismo, fui entender sobre a miscigenação no Brasil, que é mais um projeto perverso também da branquitude, a miscigenação para embranquecer a população brasileira. E aí, quando eu fui entendendo tudo isso, eu fui me entendendo como mulher mestiça que sou preta, sim, e renascida disso tudo, mais preta que nunca. É sem culpas, né? Acho que quando a gente tem espaço para poder falar sobre as expressões racistas, as expressões machistas que tem na nossa sociedade, que tem também na produção científica e que tem também na produção artística, é sem culpa, Preta. Eu acho que a gente tem que falar mesmo, tem que trazer, tem que dar visibilidade para as questões que acontecem e dizer que nós estamos nessa estrutura da sociedade. Não somos, né? Quando eu vou falando desse cimento que a gente vai criando, eu também piso nele. Eu também piso nele, faço parte dessa construção, também o sinto. Respondendo à pergunta, não, eu não consigo separar o artista da obra, até porque eu entendo que a obra é narrativa de parte de algo que está dentro dele e que ele expressa na sua música, no seu poema, nos seus textos, e que, em certo ponto da conversa, isso pode
atravessar nossa relação. Então, sei lá, eu não acho que um artista que... Eu vou falar a partir de um lugar que, para mim, é desconhecido, que é esse lugar da composição, de cantar, de gravar uma música. Mas imagino que quando chega até você uma letra de música que vai totalmente contra o que você acredita, você vai dizer, não, eu não vou gravar isso. Não, eu não posso, não, eu não quero, eu não acredito no que está escrito aqui. Quando o artista opta por aceitar aquela música, aquele poema, aquele papel, enfim, penso eu que o artista está também dizendo, olha, parte de mim compactua com isso, e aí para mim não dá para separar artista da obra. Todas e todos nós, socialmente, nós somos educadoras e educadores, né? Então, todo mundo educa todo mundo, nós nos educamos, né? Não existe essa figura de tem alguém que vai me educar e eu estou aqui passivamente sendo educada. Então, nós nos educamos o tempo inteiro de forma muito lúdica. A música nos educa, a ciência nos educa, as relações familiares nos educa, e a gente também educa nesse processo. Algo importante de saber é que existem algumas relações educativas que eu não dou conta de estar, e que está tudo bem. Outra mulher preta de periferia pode querer estar nesse processo de educação, mas eu não quero, né? Então é importante nós, mulheres, também tirarmos das nossas costas esse peso de achar que a gente tem que educar todo mundo o tempo inteiro, né? Quando a gente diz, mas são as mulheres que educam os homens para ser machistas. Como assim? Se esses meninos também escutam música, se esses meninos veem TV, se esses meninos leem, então, a leitura, a escrita, a música, a sociedade, o meu vizinho, o meu colega também me educa. Não é só a mulher que educa, né? É possível que eu diga, não, eu não estou a fim de educar nenhum homem. Não é do meu interesse partir desse lugar. Tá tudo bem. Existem outras pessoas que podem fazer isso. Você não precisa exercer um papel só porque socialmente aprendemos que devemos fazê-lo. Não separo o artista da obra, eu responsabilizo o artista pela obra com a qual ele compactua ou a qual ele criou. Responsabilizar o artista, mas entender que a obra e ele estão um contaminado pelo outro, né? Um está contaminado pelo outro. Só antes de acabar, um minutinho, tem uma sessão que a gente faz que chama-se confessionário. Nessa sessão, a Preta e a Elânia vão confessar para a gente, né, um pequeno hábito de saúde, de alimentação, enfim, de saúde mental, qualquer coisa que elas estão cansadas de recomendar para os amigos, para os pacientes, mas que do ponto de vista prático elas não conseguem ou não querem seguir. Vamos ver. Tem algum, Preta? Que eu indico, mas eu não sigo? Cara, eu não indico nada para ninguém, na realidade. Eu não tenho esse hábito. Eu sou um ser humano muito complexo. Eu tenho as minhas vulnerabilidades. Eu normalmente quem me conhece sabe disso, assim. Então, eu não tenho nada que eu recomende para as pessoas que eu não faço. Eu não falo que eu faço exercício, não faço. Eu não falo que eu faço dieta, não faço. Eu não falo que eu faço, não. O que eu falo é que eu sou imperfeita, mas que eu busco sempre essa conexão comigo, do meu espírito, do meu intelecto e da minha saúde. Então, eu sempre sou muito transparente. Acho que a transparência é a maior das influências ou enfim, das dicas que eu posso dar. Mas eu tento, sim, cada dia que passa, ser mais conectada comigo mesmo, com a minha ancestralidade, com os meus orixás, com as minhas vivências, com os outros, com as mulheres pretas que estão me ensinando, que estão me educando, e eu estou educando outras mulheres, essa rede de apoio. Então, assim, não costumo vender meu peixe errado, não. E, Elânia, tem alguma? Eu tenho porque... Gente, adorei essa pergunta, acho muito massa a gente pensar, né, dessas coisas, porque em algum aspecto da minha vida eu vou dizendo coisas para as pessoas, né? Eu trabalho com educação, eu sou psicóloga, então eu trabalho também com questões relacionadas a algo que uma autora norte-americana chamada Bell Hooks,
que a Bell Hooks fala bastante, que é o auto-amor, né? Ela fala, a gente precisa cultivar o auto-amor para combater o auto-ódio, que é muito ensinado para nós, pessoas pretas, né? Sobretudo mulheres pretas. E alguns exercícios de auto-amor, eu confesso que eu tenho muita dificuldade de fazer. Não porque eu não faço, ou porque não quero fazer, mas porque são exercícios muito difíceis. O fato de eu indicar um exercício não significa que eu o faça com tanta facilidade. Então, eu tenho dificuldade, por exemplo, de fazer o exercício, de ter um momento só para mim, sem envolver trabalho, sem envolver o meu papel enquanto educadora, né, enquanto irmã, enquanto filha. Então, eu sempre digo, separe um momento para você, eu digo para as mulheres, né, separe um momento para você, para respirar, para meditar, para pensar em você. E eu confesso que quando eu vou fazer esse movimento de meditação, de autocuidado, eu não consigo fazer, não consigo fazer do jeito que eu digo que é para ser feito, né? Mas eu penso que é isso que a Preta falou, né? A gente também está nessa sociedade. Então, quando eu digo façamos esse exercício de autocuidado, por exemplo, a meditação, faça esse exercício de autocuidado, eu também estou dizendo para mim, olha, se propõe a viver esse exercício. E em alguns momentos eu não consigo fazê-lo. A maioria das vezes eu não consigo meditar, não. Aí o que eu tenho feito é tomar banho no escuro. Isso eu faço, indico e é uma delícia. Tomar banho no escuro, com uma musiquinha gostosa, consegue promover um processo de relaxamento e reflexão. Esse é o que eu consigo fazer. O que eu não consigo é meditar. Muito legal, muito legal. Preta, Elânia, muito obrigado pelo papo, pela participação de vocês. Acho que você que está em casa gostou muito. Eu gostei demais, espero que você tenha gostado. Queria agradecer novamente muito Preta Gil e Elânia pela participação, pela troca de ideias, pelos posicionamentos. E se você gostou do Conexão Viva Bem, volte amanhã, porque a gente vai falar de vitalidade. Muito obrigado e até a próxima. Qual?